E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula de informática básica. Na aula passada a gente estudou sobre o que são sistemas operacionais, né? A gente viu que ele é o principal software do computador e é o software que gerencia, né, todos os outros programas e também a comunicação entre os outros programas e o hardware do nosso computador, tá? Não viu a aula? Clica no link e volta, tá? E aí no final da aula a gente ficou com uma atividade para fazer. Rapidamente a gente vai fazer a correção dessa atividade só para que não fiquem dúvidas, né? A primeira questão ela falava sobre a definição do que vem a ser um sistema operacional e qual a importância dele para um funcionamento de um computador ou um dispositivo móvel, tá? A gente já viu, né, já falou nisso, o sistema operacional é o principal software, né, que coordena tudo que acontece dentro do computador, os seus softwares, o hardware também. E aí o segundo era mais pessoal, né? Perguntava assim que dos sistemas operacionais vistos na aula, quais você já conhecia e se considera um bom sistema e por quê, tá? Isso aí é uma análise mais pessoal. Vocês aqui vão me dizer, tá? Vamos para a aula de hoje então. Então hoje a gente vai falar sobre navegadores de arquivos, tá? Os navegadores de arquivos a gente pode dizer que é o que facilita para que a gente acesse nossos arquivos dentro do computador, tá? Todo sistema operacional hoje, ele por padrão, né, ele já vem com esse navegador de arquivos para facilitar justamente a nossa navegação, desde computadores, notebooks, dispositivos móveis, né, todos hoje já possuem esse navegador de arquivos para que possa facilitar o nosso acesso, tá? E aí trazendo para o Windows, tá, que é o que eu estou usando no momento, o navegador de arquivos ele vai facilitar o acesso a alguns locais específicos do computador. Por exemplo, no sistema operacional Windows, a gente tem uma seção que a gente chama de acesso rápido, tá? Que é essa partezinha aqui, que ele permite que a gente aloque algumas pastas, né? Por padrão ele já insere algumas aqui, mas a gente também pode padronizar, tá? E ela também fica aqui, ó, as pastas que a gente mais tem acessado recentemente, certo? Isso é uma forma que o sistema operacional ele possui para que a gente possa acessar nossos arquivos, né, nossas pastas de forma mais fácil e também de forma mais rápida, tá? E aí, quando a gente instala o nosso sistema operacional, algumas pastas já vêm por padrão, né, que são essas pastas aqui de downloads, de documentos, de imagens. Então, veja como é importante esse navegador de arquivos, né? Ele permite que o sistema operacional ele defina pastas específicas para guardar cada um dos tipos de arquivos, né? Então, se eu quiser acessar as minhas imagens, eu sei que vai ter uma pasta específica para isso. Se eu quiser acessar meus downloads, eu sei que vai ter uma pasta específica para isso. Então, isso facilita muito quando o usuário vai acessar os seus arquivos, tá bom? E todo sistema operacional, ele possui o que a gente chama de pasta raiz, tá? A gente diz que essa é a primeira pasta que é acessada antes de chegar a qualquer destino. Quando a gente está no sistema operacional Windows, normalmente a gente tem ou uma pasta raiz ou duas, né? Aqui no caso do meu computador eu tenho duas pastas raízes, porque o meu HD está dividido em partes, tá? Então eu tenho a unidade C e a unidade D. Veja como é importante a gente utilizar o acesso rápido, por exemplo. Antes, né, se não houvesse esse acesso rápido, se eu quisesse acessar qualquer pasta do meu computador, antes eu precisaria acessar minha pasta raiz, acessar outras pastas antes de chegar nessas específicas, tá? Então, esse acesso rápido, a gente pode dizer que ele corta, tá? Um caminho para que a gente acesse algumas páginas específicas. Vou mostrar para vocês, tá? Sempre que a gente instala um sistema operacional, essa pasta raiz, como eu já falei, ela é a primeira pasta, né, que está no topo. E aí a gente precisa ir entrando pasta a pasta até chegar em um local específico, tá? No sistema operacional Windows, por exemplo, a gente tem uma pasta que a gente chama de pasta de usuário. E todas essas pastas, tá, que eu já mostrei a vocês no acesso rápido, elas estão guardadas dentro dessa pasta de usuário específico, tá? Então, se eu, por exemplo, fosse acessar a pasta downloads tendo que sem ir pelo acesso rápido, né? Tendo que ir direto pela minha pasta raiz,
Então, vou só mostrar a vocês um exemplo de como isso aconteceria. Eu tenho aqui a minha pasta raiz, tá? E aí eu teria que acessar ela para depois vir na pasta do usuário. E aqui eu teria todas as pastas dos meus usuários, tá? Eu posso ter mais de um usuário por computador. Esse aqui é o usuário padrão do meu, ele só possui um. E aí depois de chegar nessa parte, é que eu teria à disposição essas pastas para que eu fizesse o acesso, tá? No meu caso, eu alterei o local. Essa pasta downloads deveria aparecer aqui, tá? Mas eu tenho uma outra pasta raiz, que é essa daqui, tá? Então eu teria que vir nela, acessar também o nome do usuário, para ir encontrar a pasta downloads, tá? Então esse acesso rápido, ele facilita o acesso para que ele fique de fato mais rápido, né? O nome dele já diz tudo, para que eu possa acessar meus arquivos de forma mais rápida, tá? Alguns sistemas operacionais trazem essa facilidade, outros não, tá? Mas cada um tem o seu artifício para facilitar essa navegação. E aí tem um conceito também muito importante, que é o conceito de diretórios, tá? Os diretórios são os caminhos que a gente percorre para chegar de uma pasta a outra, tá? Para a gente acessar um arquivo específico. E aqui vocês podem visualizar, tá? O caminho que eu fiz para acessar uma pasta específica, tá? Então aqui são todas as pastas que eu precisei navegar até chegar a essa pasta específica. E aqui eu vou mostrar a vocês, por exemplo, né? Imagina que eu vou aqui nessa pasta documentos e quero acessar uma pasta qualquer, tá? Vou ver aqui é onde eu guardo todos os vídeos, por exemplo, que eu trago para vocês, tá? Então observem quantas pastas eu tenho que acessar até chegar em todos esses vídeos, né, que eu levo até vocês. E aqui eu tenho todo o diretório que eu preciso percorrer para chegar até essa pasta, né? Se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu parti desde a minha pasta raiz, que é a unidade D, a pasta de usuário, a pasta de documentos, até chegar ao local que eu desejo, tá? Então isso aqui muitas vezes facilita. Eu posso guardar essa informação para que eu simplesmente copie ela aqui e posteriormente eu posso colar novamente para acessar um diretório específico. E os sistemas operacionais, eles permitem que a gente crie diretórios, tá? No sistema operacional Windows, por exemplo, tem várias formas de eu criar pastas. Vou vir aqui na área de trabalho do meu computador. E aí, para eu criar uma pasta aqui simples, tá? Basta que eu clique com o botão direito, venha na opção de novo e crie uma pasta, tá? E aí eu posso dar o nome que eu quiser para essa pasta aqui, certo? E aí, isso já é uma facilidade, tá? Que o sistema dá. Eu tenho locais específicos do computador que eu também posso pular essas etapas, né? Eu posso ter várias pastas aqui, por exemplo, sem a necessidade de acessar diretamente a minha pasta raiz, tá? Ele meio que pula essa pasta raiz, mas se a gente observar, esse caminho ele tá aqui, certo? Tá especificado dentro do diretório. E aí eu posso usar essa pasta para criar várias outras pastas dentro e assim formar um diretório para organizar todos os meus arquivos, tá? E aí tem várias formas que eu posso fazer para criar essa pasta. Além de fazer dessa forma que eu falei, né? Ele já traz alguns atalhos, como por exemplo um botão, né, para criar uma pasta. Eu posso, por exemplo, também utilizar atalhos, né, como a tecla Ctrl Alt e N. Ou seja, o sistema operacional ele traz várias facilidades para que a gente possa organizar os nossos diretórios dentro do computador, tá? E consequentemente organizar também os nossos arquivos. Então, gente, a aula de hoje é bem simples, só para que a gente conheça o que são esses diretórios, como eles funcionam, como é que a gente pode acessar, criar pastas dentro do nosso computador, para que a gente compreenda que esse é uma das principais vantagens de um sistema operacional, tá? A gente ter essa possibilidade de organizar nossos arquivos de forma fácil para acessar rapidamente e que seja prático, tá? Para finalizar, eu gostaria só de mostrar a vocês, por exemplo, quando a gente não possuía sistema operacional com essa, vamos dizer assim, essa interface, né? O Windows, todos os sistemas operacionais possuem, tá? Mas o Windows tem o que a gente chama de prompt de comando, né? O CMD. E antigamente, para que a gente acessasse diretórios, a gente precisaria
vir por esse prompt de comando, né? Vamos dizer assim. Imagina só, a gente, para acessar arquivos, a gente tem que digitar, né? Cada um desses caminhos até a gente chegar ao local que a gente deseja, né? Então, veja a diferença. A gente, antes de ter essa interface, né, tão intuitiva, a gente precisaria digitar tudo aquilo que a gente quer acessar, um a um, até chegar a um arquivo específico. E hoje não, né? Hoje a gente tem uma interface bem mais intuitiva, tudo é bem mais visual, bem mais fácil da gente compreender, né? Com ícones e locais clicáveis, tá? Então, para a gente compreender a importância de se ter um navegador de diretórios dentro do nosso sistema operacional, tá? Então, eu vou deixar uma atividade para que vocês façam com relação ao que a gente viu na aula de hoje, tá? Leiam com atenção, copiem no caderno de vocês, respondam, que aí na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Então, na próxima aula de informática básica, a gente vai aprender sobre o que são os periféricos do computador, tá? A gente vai ver exemplos, qual a importância de cada um, quais são os periféricos de entrada, periféricos de saída, para que a gente possa ir conhecendo cada vez mais esse universo dos computadores, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.